Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 25/7 de 2026, 11h25 da noite. Hoje aqui nesse vídeo eu vim trazer dois conceitos aqui para vocês. Um é sobre a lei de Siegel e o segundo tópico, que vai ficar para metade do vídeo ali, final do vídeo, é a arte do rebalanceamento, né? O rebalanceamento de carteira e por que ele é tão importante nos seus investimentos. O que diz a lei de Siegel? O consumo excessivo de informação ele pode confundir uma pessoa nos seus investimentos. Vamos supor ali que sai uma notícia sobre Petrobras e você é um acionista de Petrobras. Essa notícia, ela tem um caráter informativo que tem um viés prejudicial. Você lê ali diversas notícias, começa a consumir muita informação, começa a ficar preocupado, aquela informação ela te gera medo. Nesse exemplo que a gente está dando aqui, ela te gera muito medo e você realiza sua posição e sai negativo da sua posição. Você toma um prejuízo ali por excesso de informação. Então, qual que é o recado que fica, né? Uma coisa até que breve. O recado que fica é o seguinte: às vezes o consumo de informação em relação ao que você está fazendo é algo que te confunde e pode ser prejudicial para os seus investimentos. Isso falando no geral, tá? Não só ações, tá? Mas renda fixa, criptomoedas, tudo nesse sentido. Eu vou pegar um exemplo recente que aconteceu de Solana. A gente teve uma saída de fluxo ali muito grande em Solana. Diversos holders ali começaram a sair das posições. Isso causou um medo ali no mercado e a gente teve diversas notícias ali. Isso gerou um pânico e isso acontece com muita frequência. No mercado financeiro isso acontece com muitíssima frequência, né? O que vocês deveriam fazer ali tomando decisões, aportando naquilo é porque vocês acreditam. É o seguinte, por que eu investiria em algo que eu não tenho certeza, a não ser que seja especulativo? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho um caixa ali de oportunidade, que foi o que eu falei no vídeo anterior. Falei um pouco disso no vídeo anterior. Eu tenho um caixa de oportunidade. Beleza. Saiu uma notícia pessimista de uma empresa X que eu acredito que é sólida. Essa notícia ela faz com que a empresa caia, sei lá, 6% no dia. Aconteceu recentemente com o Banco do Brasil, por exemplo. Caiu 6% no dia. Você com certeza vai usar aquele caixa de oportunidade para especular alguns dias ali, né? Uma semana, 2 semanas. E isso é normal, é algo esperado. Isso acontece muito em cripto, por exemplo. Eu faço muito isso. O ponto que pode ser prejudicial é quando você é buy and hold, né? Então você compra ali suas ações para o resto da sua vida para se aposentar e num momento de incerteza ali você pega e consome muita informação pessimista e acaba tomando uma decisão incorreta por conta desse autoconsumo. A lição da lei de Siegel é mais ou menos isso. Filosoficamente era o seguinte: você tem um relógio, você vai saber as horas que o seu relógio está marcando. Porém, se você tem mais de um relógio e um deles está com o horário um pouco adiantado ou um pouco atrasado, você não vai saber em qual relógio acreditar. Isso acontece muito com notícia. Então, um ponto importante: você acredita no que você está fazendo, você não pode tomar uma decisão incorreta baseada em notícia especulativa ali, né? Numa notícia pessimista ou numa notícia que não seja pessimista também. Nos dois sentidos, porque, por exemplo, uma notícia que ela não é pessimista, ela pode ocasionar uma compra no momento em que a ação ou a criptomoeda ou qualquer ativo esteja com um valor acima do que é esperado pelo mercado. E você vai tomar prejuízo ali no curto, médio prazo. No curto ou médio prazo. Então é mais ou menos isso, a tese ali, né, da notícia. Se você acredita firmemente no que você está fazendo, a gente vai partir do pressuposto que você vai aproveitar aquela notícia para se aportar mais, para se expor mais naquilo. O segundo ponto do vídeo, ele é exatamente sobre isso, é sobre o rebalanceamento e o porquê que o rebalanceamento ele é tão importante. Eu acho que unifica um pouco com essa filosofia, né, com a lei de Siegel, e unifica para vocês ali o entendimento. Para quem não tem costume de investir, talvez isso seja um pouco confuso, mas eu vou falar de boca e aí num próximo vídeo talvez eu traga um material explicando sobre rebalanceamento. Obviamente, se vocês quiserem, né? Mas vamos lá, vamos começar a nossa tese aqui de rebalanceamento, beleza? Eu estou supondo, tá? Então vamos supor, é uma suposição aqui, é um exemplo fictício, que você possui 5 fundos imobiliários, 5 ações sólidas que você acredita a sua vida. Ações que já passaram por crises, ações que geraram lucro nos últimos 10, 15 anos, fundos imobiliários sólidos ali, de patrimônio alto e multissetorial, então fundos imobiliários que se expõem em papel, em tijolo,
E no tijolo ele se expõe em diversos segmentos ali de mercado. Então vamos supor que seja assim, tá? 5 fundos imobiliários muito sólidos, 5 ações muito sólidas. E aí, beleza. Uma dessas ações, ela sobe 2% e uma delas cai 3%. Essa ação que caiu 3%, ela caiu devido a uma notícia de resultado que não era esperado pelo mercado. Então, o mercado esperava um valor X, veio um valor Y, que não era um valor ruim, mas era abaixo do que o mercado estava esperando, beleza? Isso não afeta em porcarolas nenhuma no longo prazo ali. Só que aí você começa a consumir notícia e você toma uma decisão incorreta baseada em notícia de vender os seus ativos. E aí você toma esses 3% de prejuízo. Isso é muito ruim. Com essa arte do rebalanceamento que eu vou comentar agora, você conseguiria se expor, reduzir o seu preço médio enquanto você está tomando menos 3%, você conseguiria vender a ação que está subindo 2%, um pouco, né? Você descarregava um pouco de posição lá dessa empresa e conseguia aportar mais na que está caindo 3%. Vamos supor que seu preço médio de entrada era R$ 15. Ela está caindo 3% de 15, 0,45, né? Então você tem uma empresa ali que está valendo 14,55. Você, ao invés de vender e tomar esse prejuízo de 3%, tomar 45, né, por ação, você se expõe naquilo. Você conseguindo se expor, o seu preço médio ele baixa. Então, seu preço médio de 15, dependendo da quantidade que você comprar, ele cai para 14,80, 14,90. Vamos dar um exemplo aqui, 14,80 ali. Caia para 14,80. Você vai ter uma redução na exposição. Ah, beleza, mas e se continuar caindo? Cara, a empresa é sólida, você acredita nisso? Se continuar caindo, anyway, cara, de verdade, assim, não tem problema nenhum nisso. Você está focando no longo prazo, na sua aposentadoria, em passivo, então, cara, assim, irrelevante. Caiu mais do que isso, vai baixando o preço médio, aporta mais, entendeu? Aporta mais, a sua oscilação ela vai diminuir também. E você faz o contrário com as que estão subindo. Aí a pergunta, né? Quantos por cento eu considero para fazer um bom rebalanceamento? A minha vida inteira eu fiz em 5%. Então, assim, 5% de lucro eu vendo um pouco de posição. E aí, abaixo de 3% de prejuízo, eu me exponho. Se continuar caindo, eu espero. Então, por exemplo, estou negativo em 3%. Eu aporto, abaixo meu preço médio e espero. Aí, beleza, mais 3%, aí eu não aporto mais, eu aguardo. Dobrou 6%, menos 6%, aí beleza, é um novo aporte. Eu dobro o aporte. Fundo imobiliário é o contrário, porque o fundo imobiliário você tem um ponto ali, você paga DARF quando você tem lucro. Então é o contrário. O rebalanceamento de fundo imobiliário, ele não funciona para venda, ele funciona somente para compra. Então o rebalanceamento de fundo imobiliário ele vai ser um pouco diferente. Ele vai funcionar da seguinte forma: você vai se expor quando ele estiver caindo e quando ele estiver subindo, você aguarda. Geralmente, o fundo imobiliário é muito cíclico com correlação de CDI, né? Com a Selic Over ali, né? Taxa de juros do Brasil. É um ponto mais tranquilo, digamos assim, né? De rebalancear. Principalmente para quem investe só nisso. Então, se você investe só em fundo imobiliário, para você é muito mais simples um rebalanceamento, porque o seu rebalanceamento ele não depende necessariamente de venda. E aí, quando fica agradável vender fundo imobiliário? Sinceramente, nunca. Para mim, pelo menos nunca. Porque é um absurdo você pagar 15% de DARF. Eu ignoro assim. De verdade, eu ignoro. Eu nem lembro se fundo imobiliário é 15%. Estou acostumado com renda exterior. Renda exterior é 15%. Fundo imobiliário não lembro se é 15%. Mas indifere, assim, indifere. A arte do rebalanceamento basicamente é essa. E aí o ponto da filosofia da lei do Siegel, quanto que você vai deixar uma notícia afetar o seu patrimônio, afetar a sua tomada de decisão. Crucial ali, né, para quem está investindo, saber o que está fazendo. Então, por exemplo, cara, opção. Eu sou proibido de operar opção no Brasil por razões ali que eu não vou entrar em detalhe, mas eu nunca operaria mesmo que eu fosse liberado para fazer isso, porque eu não faço a menor ideia de como funciona. Então, por exemplo, se você está no mercado e você não faz ideia de como funciona, não faz besteira. Basicamente é isso, não faz besteira. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que nunca abriu um home broker na vida, não sabe o que está fazendo ali, e assim, na primeira semana dela de bolsa, ela querer operar day trade, operar 3, 4 contratos, 5 contratos de mini índice. Não faz o menor sentido. Você não sabe o que você está fazendo. Você vai perder dinheiro. Então, assim,
A dica não, né? Não vou falar dica porque nada aqui, conforme dito anteriormente, é uma recomendação de compra. É um exemplo de como você pode fazer o seu rebalanceamento de uma forma eficaz. Criptomoeda, a gente tem muita notícia que afeta o mercado, principalmente fluxo de ETF. Então, os Estados Unidos eles têm diversos ETFs ali de criptomoeda que eles se descarregam dependendo da data e acaba influenciando muito no preço das criptomoedas no spot ali, né? Que é o que a gente compra e vende na Binance, que é o projeto do canal aqui. Não deixem que as notícias impactem o patrimônio de vocês. Se você é um grande tesista que acredita no que você está fazendo, vá em frente, entendeu? Não faz besteira. Tem uma história minha muito antiga, muito tempo atrás, assim, eu não vou nem lembrar quando, meados de 2018, se eu não me engano, 2018, 2019, eu comprava muito Helbor. Só que eu ficava monoposicionado. Eu fiz isso por muito tempo, assim, no início para alavancar patrimônio. Eu tinha uma ideia muito forte assim de ficar monoposicionado em diversos ativos ali, né? Só que o mercado ele é muito cíclico e a gente teve a pandemia, cara. A pandemia quebrou o setor imobiliário. Eu lembro que eu cheguei a tomar, sei lá, quantos mil de prejuízo, não vou nem lembrar. Mas assim, era algo que já era esperado ali, né? Por ser um setor muito cíclico. Então foi muito burrice minha, né? De não segregar entre ativos. Então fica duas dicas, né? A arte do rebalanceamento, agregação, né, de ativo por segmento, tudo. Isso vai ajudar muito vocês a desenvolver resiliência, né? Resiliência e passividade, juntamente ali com os fundos imobiliários, né, que é a previsibilidade de renda que vocês vão ter. Vai ser muito maior do que em ação, né? Digamos assim. Ação ou cripto, por exemplo, que são instrumentos mais voláteis. Eu acho que é um pouco disso hoje, encerrando aqui. É isso. Num futuro não tão distante, eu trago para vocês um material sobre rebalanceamento. Talvez ajude a entender um pouco aqui sobre. Mas é isso. Muito obrigado e